Fala garota, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o módulo 3, iniciar, o módulo 3 dessa apostila aqui, tá? O tema então do módulo 3 que nós vamos iniciar hoje é África, aspectos físicos e econômicos. Vamos lá? Então o continente africano é tido como o berço da humanidade, o cenário onde se realizaram grandes revoluções humanas, o controle do fogo, o domínio da agricultura, e é onde se encontrou o fóssil humano mais antigo, e que dá origem à teoria de que o homem, o hominídeo se desenvolve, então o homem surge na África. Então, por surgir na África, ele começa a povoar todo o território africano e a partir daí se expandindo para o restante do planeta, chegando por último aqui, de acordo com as teorias, na América, atravessando o Estreito de Bering, quando esse mesmo estava congelado, Alguma outra teoria também que o homem chega na América através de canoas polinésias, vindo da Polinésia, mas a mais aceita é que o homem chega na América através do Estreito de Bering. Mas aonde ele surge na África, no continente africano, Gente, não vamos confundir a África com o país, a África do Sul, tá? Quando a gente fala de África, nós estamos falando do continente africano. Quando a gente for se referir ao país, nós vamos falar de África do Sul, tá ok? Então é a partir desse continente africano que a história da humanidade começa a ser contada. Hoje a África conta aí com cerca de 850 povos e aproximadamente 1.500 línguas, tá? E isso, gerou muitos conflitos, ainda gera conflitos até hoje, mas essa quantidade de etnias gerou muitos conflitos na África por questões territoriais, tá? Lembre-se que nós estamos falando lá do começo do desenvolvimento das civilizações. Essas etnias criaram enormes impérios que depois foram abafados, A gente sabe muito pouco, na verdade se estuda muito pouco na escola sobre os impérios africanos, mas houve grandes impérios, grandes organizações sociais e políticas na África que depois foi abafado aí a partir do século XV com as colonizações americanas e a exploração do mundo, principalmente pelos europeus. Lembre-se que nós estamos falando aqui de tempos históricos agora, tá? Não de tempos geológicos, nós estamos falando de tempos históricos, do tempo do homem, nós vamos falar de milhares de anos, Quando a gente fala de tempo geológico, nós vamos falar de milhões ou de bilhões de anos até, tá? Então nós estamos falando aqui de tempos históricos. Dá uma olhadinha aqui então no mapa de etnias e de línguas, tá? Falados na África. Então essas civilizações africanas, elas se comunicavam com outros continentes e outros povos, principalmente através do Mediterrâneo, e através do Mar Vermelho, e lá pelo Estreito de Suez, aqui ó, Estreito de Suez, tá? Então o Estreito de Suez era um caminho onde os povos africanos comercializavam, principalmente com os povos árabes, tá? E aí a partir da grande expansão marítima europeia, a África então começa a ser usada como entreposto comercial. O que é um entreposto comercial? Vamos usar como exemplo aí o Ceasa aqui de São Paulo, tá? Todos os produtores da região levam seus produtos para esse local e a partir daí esse material, essa matéria ou essa mercadoria é distribuída. Então isso é um entreposto comercial, tá? Então o continente africano passa a ser usado pela Europa como entreposto comercial, e principalmente por portugueses, espanhóis e franceses, porque era um ponto de parada aí para chegar ao caminho das Índias. Lembra que
um novo caminho pelas Índias foi feito, contornando o continente africano. Então, a partir então do século XV é que as relações do comércio entre a África e a Europa começam a se mudar, tá? Começa a mudar. Porque a Europa também, além de usar a África como entreposto comercial e como escala para as Índias, para fazer comércio com as Índias, eles também começam a explorar as riquezas naturais africanas, principalmente o marfim e as pedras preciosas. Então já começa aí na expansão marítima também uma exploração das riquezas, e eram muitas, são muitas até hoje, né? Das riquezas naturais da África. Outra coisa importante de lembrar, começa aí também o comércio escravagista, tá? Com a expansão aí, com a navegação pelo Atlântico, a expansão do Atlântico, né, das navegações europeias pelo Atlântico e a descoberta aqui nas Américas, começa também então o comércio escravagista, tá? Os escravos aí oriundos do continente africano. Bom, dando um salto aí, né, de alguns anos na história, em 1885 promulgado, feito, né, o Congresso de Berlim, e esse Congresso de Berlim estabelece novas fronteiras na África para domínio europeu, tá? E esses novos domínios, essas novas fronteiras não levou em consideração as etnias existentes em cada território africano. Então, por muitas vezes, essas novas fronteiras, que foi a divisão, a partilha da África para a Europa, né? Se partilhou a África para a Europa. Olha aqui, dá uma olhadinha no mapa, né? O que aconteceu? Muitas etnias diferentes ficaram dentro do mesmo território. Então, povos que pensavam diferentes, com línguas diferentes, com culturas diferentes, ficaram dentro do mesmo território, dessa nova fronteira delimitada pelos países europeus. A gente pode perceber que algumas fronteiras na África são bem longilíneas, né? São bem retas, tá? São bem estéticas. Por quê? Porque parece que pegaram uma régua e começaram a dividir, de acordo com as riquezas naturais, esse território para a Europa. Então não levaram em consideração o povo africano, as etnias africanas e as línguas africanas, tá? Então começa aí a ocupação, em 1885, uma ocupação institucionalizada da Europa pela África. Ou seja, a África já tinha sido explorada no comércio escravo, já tinha sido explorado pelos europeus nas suas pedras preciosas e principalmente no marfim, já estava sendo usado como entreposto comercial e como escala para as Índias, e ainda em 1885 eles partilham o território para a Europa. Cada país ali da Europa, alguns, não todos, alguns países da Europa, principalmente França, Alemanha, Portugal, alguma coisa, Espanha, já falei, né? Alemanha, Inglaterra, todos eles pegaram um pedacinho da África. Por que eles fizeram isso? Estava acontecendo o que lá na Europa? Vou contar. Você devia estudar para saber, mas vou contar. Estava acontecendo lá a Revolução Industrial. Então havia necessidade de muita matéria-prima. Isso culmina também a Revolução Industrial. Olha por que ela é chamada de uma grande revolução, né? Ela também contribuiu para o processo abolicionista, porque se começou a produzir em grandes escalas. Então se precisava de muita, né? Se requeria muita matéria-prima, mas também havia necessidade de um mercado consumidor. E para ter mercado consumidor, a pessoa precisa ter dinheiro. E escravo não ganha dinheiro, escravo não ganha salário. Por isso aí então começa a abolição, e ela começa justamente pela Inglaterra, né, onde acontecia a Revolução Industrial. Começava aí os processos abolicionistas perante o mundo. Lembrando que o Brasil foi o último país a abolir os escravos. Pode isso, Arnaldo? Agora um pouquinho, tá? Brevemente, lembrando que a gente não consegue falar tudo aqui. O que você ficou com curiosidade, ou ficou com dúvidas, manda aí nos comentários. Ou, o mais legal, pega o livro e vai estudar, rapaz. Vai estudar, menina. Vai estudar, menino. Pega o livro, se aprofunde nos assuntos, se torne uma pessoa mais interessante. Vai estudar. Não dá para falar tudo nas aulas, tanto porque isso aqui não é um curso para geógrafos, tá? É um curso para alunos do ensino fundamental e médio, tá? Então, ficou com alguma dúvida ou ficou com curiosidade sobre algum assunto, vai se aprofundar, vai estudar, faça como eu, se aprofunde. Não dá para falar tudo, gente, não dá para falar tudo, tá? Mas a gente vai falar aqui o suficiente para você dar continuidade nos seus estudos e para ir para o vestibular, ok?
Então vamos lá. O quadro natural da África, tá? Os aspectos aí, a África tem 30,2 milhões de quilômetros quadrados e ela tem, olha só que interessante, ela tem territórios em todos os hemisférios, tá? Território no hemisfério norte, no hemisfério sul, no hemisfério oriental e no hemisfério ocidental. Isso quer dizer também que ela é cortada pelo trópico de... pelo paralelo do Equador, pelo meridiano de Greenwich e também pelo trópico de Câncer e de Capricórnio. Então ela tem território aí nos 4 hemisférios, tá? Olha que interessante. Agora um pouquinho da relevo e hidrografia, ok? Então a característica do continente africano é principalmente, o seu relevo é principalmente formado por planaltos. Esses planaltos de formações antigas, tá? São planaltos cristalinos, tá? E as planícies geralmente do litoral. Então, planaltos cristalinos e planícies litoranas. E temos aí também algumas formações de montanha, como a cadeia do Atlas, ao norte da África. Dá uma olhadinha aqui no mapa, ao norte, tá? E depois temos aí um dos pontos mais altos do mundo, na verdade, o ponto culminante da África, aí, que é o Monte Kilimanjaro. Olha aqui, ó. Outro destaque do relevo africano é o Vale do Rift, tá? O que é Rift? Rift é quando duas placas tectônicas, né, grosso modo, quando duas placas tectônicas se afastam e formam uma fissura no relevo, tá? Vou colocar algumas fotos aí para vocês verem o Vale do Rift, tá? Então, o Vale do Rift é a separação entre a placa africana e a placa arábica, tá? Isso começou a acontecer há cerca de 35 milhões de anos atrás, né? Impressionante realmente, né? Alguns geólogos afirmam que essa fissura pode separar o chifre da África. Olha aqui, ó, essa parte, vocês estão observando aí no mapa, nessa parte que parece um chifre, né? Então esse Vale do Rift, esse elemento estrutural geológico, né? Essa questão geológica da África, esse movimento geológico, ele pode fazer com que parte do continente africano se separe do restante do continente, tá? Então, rift é quando existe essa separação aí das placas tectônicas, no caso aí a placa da África e a placa arábica, ok? Bom, a hidrografia da África também não é muito peculiar não, tá? Nós vamos ter rios extensos, rios muito grandes e rios com muito volume de água, tá? Nós temos aí o Rio Nilo, o segundo maior rio em volume de água e em extensão do mundo. Ele chegou a ser o primeiro, antes da medição mais moderna aí, que colocou o Rio Amazonas como o primeiro rio em extensão, né? Houve uma nova medição, a medição mais precisa devido à tecnologia, então o Nilo passa a ser o segundo maior rio do mundo, tá? E o primeiro, o nosso Rio Amazonas, aí, em extensão e em volume de água. Outra característica aí é que quanto mais próximo das regiões equatoriais, os rios têm maior volume de água, enquanto que os rios mais afastados, seja para o norte ou seja para o sul, da linha do Equador, esses rios vão ficando menos caudalosos e por vezes se tornam rios intermitentes, ou seja, eles vão estar cheios apenas no período de chuvas, tá? E quando acaba o período de chuva, quando vem o período de seca, esses rios secam. Então, as características aí, ó, rios muito extensos, principalmente na região equatorial, que por conta de ser região equatorial tem muita evaporação por conta da incidência solar, tá? E quando se afasta da região equatorial, esses rios vão ficando intermitentes, tá? Nas regiões mais desérticas. A gente vai reparar isso no mapa também. É só dar uma olhadinha no mapa da África e a gente vai ver que mais ao norte e aqui ao sul nós temos desertos, certo? Então, características: rios grandes, né, extensos, caudalosos, ou seja, com muito volume de água, mas isso mais na região do Equador. Quando ele se afasta da região do Equador, esses rios vão ficando com menor volume de água, continuam extensos, mas com menor volume de água, e eles vão ficar, e alguns deles intermitentes, ou seja, vão estar cheios somente na época das chuvas. Isso aparece direto aí nos programas da Discovery Channel, do National Geographic,
sempre aparecem essas questões aí. Então, se você estuda, se você assiste, né, Discovery Channel, National Geographic, você também está estudando geografia. Amarrando todo esse conteúdo, então, clima e vegetação, é um continente extenso, tem uma grande diversidade climática, predomínio de altas temperaturas que é influenciado pela continentalidade, tá? A evaporação que vem da umidade do continente, pelo relevo, pelas massas de ar quente que estão ali na região tropical e pelas correntes marítimas que vão ser intensas aí, tanto do lado do Atlântico como do lado do Pacífico, tá? Existem grandes florestas tropicais, essas florestas tropicais vão estar na região do Equador. Por quê? Porque é onde tem a maior incidência de pluviosidade. E ali também existe no continente africano a segunda maior floresta equatorial do planeta, né? Uma floresta tropical equatorial que é a floresta do Congo. Lembrando novamente, a maior floresta amazônica, a segunda é a floresta do Congo, ok? Então, e aí a gente vai ter também com uma vegetação menos exuberante nas regiões próximas aos desertos, que são as savanas e que aqui no Brasil a gente vai chamar de cerrado, tá? As savanas e as pradarias, ok? As savanas e as pradarias, ok? Então, essa relação aí do clima com a vegetação, ela tem uma relação direta, e nós vamos ter então na África, na região equatorial, florestas tropicais e florestas tropicais equatoriais, e nós vamos ter aí uma vegetação menos exuberante lá ao norte, onde vai estar o deserto do Saara, e aqui ao sul. Por quê? Porque essa relação direta entre pluviosidade, zona térmica, lembra-se lá das zonas térmicas que a gente já estudou? Zonas térmicas, maior ou menor incidência de luz. Maior ou menor incidência de luz solar vai provocar maior ou menor pluviosidade, porque é o Sol que é um dos grandes responsáveis pela evaporação das águas da litosfera, das águas da superfície terrestre e também das águas oceânicas. Tá bom? Pessoal, então é isso, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que você tiver, vai estudar. Perguntar é muito fácil. O importante é estudar, vai sanar você mesmo as suas dúvidas. Não conseguiu? Se enrolou? Se perdeu? Deixa um comentário que eu vou ter um enorme prazer em responder a todos vocês, tá? Aqui o meu fraterno abraço, fique com Deus, arrivederci, sayonara, arigato, hasta la vista, fui!